Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, de todas as denominações evangélicas, particularmente da minha Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, em Pernambuco, como também os diversos cristãos das outras vertentes do cristianismo que têm me dado o prazer de estar sempre acompanhando aqui o canal do pastor Irineu Messias. Os amigos também que estão me acompanhando lá no Facebook, têm sempre curtido nossas stories, onde nós temos sempre postado materiais sobre a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, meu muito obrigado, fico feliz em saber que o nosso canal está crescendo cada vez mais, as pessoas se inscrevendo. Eu só peço que vocês continuem compartilhando as mensagens pelo Zap, pelo Facebook, pelas suas redes sociais, pelo Instagram, e continue também se inscrevendo e dando like, principalmente, porque dando like isso vai ajudar automaticamente o canal a crescer para a glória de Deus e alcançarem outras pessoas com esta bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu costumo sempre dizer, e serei repetitivo, mas de modo proveitoso, de que a palavra de Deus ela é benéfica para todas as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando agora. Que Deus ajude a todos os governantes do Brasil, a começar do presidente da República, governadores e prefeitos, a o mais rápido possível fazer com que as vacinas cheguem às pessoas e elas sejam vacinadas, imunizadas, e assim nós voltemos à nossa normalidade social, econômica, política e sobretudo espiritualmente, onde nós, a Igreja de Cristo, teremos maior liberdade de ir para as cadeias, pregar aos presos, de ir para os hospitais, que hoje não podemos em função dessas restrições sanitárias corretíssimas, não é? E em outros lugares para nós e o número de pessoas aumentarem também nas igrejas para que nós possamos continuar levando o ídolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, uma das razões pelas quais nós resolvemos gravar no ano 2020 esses vídeos aqui foi exatamente por conta dessas restrições e, para minha surpresa, muitas pessoas receberam muito bem essas mensagens, os amigos mesmo não evangélicos que estão assim agradecidos por nós estarmos sempre enviando essas mensagens. Se você também deseja recebê-las no seu WhatsApp, manda um e-mail para mim, que eu vou estar aqui colocando embaixo, aqui na legenda, o meu e-mail, você pode mandar para mim e eu também posso mandar para você para o WhatsApp, caso você deseje. Se não, você pode no próprio YouTube colocar Pastor Irineu Messias e você encontrará o nosso canal. Digo assim porque mesmo às vezes no WhatsApp, quando nós mandamos o link do canal, ele não tem conseguido, as pessoas não têm conseguido acessar. Mas façam isso, e assim você vai estar alimentando a sua alma da palavra de Deus e compartilhando, também ajudando outras pessoas a se alimentarem da palavra de Deus. Aproveito também para mais uma vez me solidarizar com as 250 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Que o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus e pelo seu Espírito Santo, console essas famílias que nesse momento estão chorando seus entes queridos. Que Deus proteja, principalmente os profissionais de saúde que estão na frente dessa batalha, que estão de forma abnegada, arriscando a sua própria vida para salvar outras vidas. Então Deus abençoe todos os profissionais de saúde, não vou nominar aqui as profissões, mas todos que estão nos hospitais, ocupando as mais simples posições, mas que estão lá no dia a dia, trabalhando incansavelmente, para que vidas sejam poupadas, e isso é do agrado de Deus. Todos aqueles e aquelas que estão trabalhando na perspectiva de salvar vidas, com certeza o Senhor os recompensará no nome santo de Jesus, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu direto amigo, nós temos que estar entre aqueles que estão lutando para que a vacina chegue o mais rápido possível. Não importa qual a origem do país, se é verde, amarelo e tal, porque o vírus não tem nacionalidade. E a vacina também não, embora seja produzida em alguns países, contanto que a vacina chegue e sejamos nós todos imunizados. Mas dito isso, meus queridos amigos, meus queridos telespectadores, eu quero convidá-los para mais uma vez nós lermos um trecho nas Sagradas Escrituras desta feita. Quero convidar vocês para ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15,
capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e vamos ler do versículo de número 37 até o versículo 39. Este fato aqui de Atos dos Apóstolos vai contar-nos sobre uma divergência que houve entre dois grandes homens de Deus. Eram homens de Deus, mas que houve uma divergência entre eles, Barnabé e o apóstolo Paulo. Portanto, eu convido você para pegar a sua Bíblia e ler comigo e acompanhar atentamente a ministração desta palavra para que nós possamos aprender neste relato que esse texto inspirado da palavra de Deus registra para nós. Então pegue a sua Bíblia aí com você. Se você não tem uma Bíblia, eu convido você, sugiro a você que vá numa livraria evangélica ou da sua religião e compre uma Bíblia sagrada para que você possa ler a palavra de Deus e você possa, assim, cada vez mais se fortalecer em Deus. Porque essa é a única forma de conhecer o Deus único e verdadeiro, através da sua palavra. Não é? Porque Deus se revela através da sua palavra no nosso Senhor, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, convido você para ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 37 até o versículo 39, e diz assim as Escrituras Sagradas. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então nós temos aqui um texto das Sagradas Escrituras, contando-nos, como disse a princípio, essa divergência que ocorreu ali nos primórdios da igreja cristã. Atos dos Apóstolos é um livro que conta o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Era uma experiência desafiadora, porque agora Jesus já não estava mais entre os apóstolos. Jesus estava agora, ele subiu para os céus. Mas ele disse que deu aquela recomendação que está registrada em Marcos 16, verso 15, e se por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas o Senhor Jesus, ele continuou operando e continua presentemente operando através do seu Espírito Santo. E foi por isso mesmo que Jesus, através de seu Espírito, derramou tanto poder ali no dia de Pentecostes, conforme registra Atos capítulo 2, que os discípulos foram revestidos de poder, foram batizados no Espírito Santo. Deus deu-lhes uma capacidade sobrenatural de enfrentar aqueles momentos desafiadores, primeiro momento desafiadores da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus foi salvando pessoas, personagens, para dar continuidade à sua obra de explanação do Evangelho. E entre eles, o apóstolo Paulo, que no capítulo 9, verso 5, o Senhor Jesus encontrou no caminho de Damasco e transformou agora num ardente, num fervoroso evangelizador, missionário, apóstolo dos gentios. E neste momento aqui nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo tendo esta conversa junto com alguns irmãos, conforme diz o verso 36, alguns dias depois, Paulo disse Paulo a Barnabé: tomemos a visitar nossos irmãos, porque todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então Paulo estava tendo esse diálogo, essa conversa com Barnabé, com que ele tinha passado por algumas cidades pregando o evangelho. E Paulo fez essa fala com Barnabé, falando dessa necessidade de visitar alguns irmãos pelas cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, ou seja, tornar a visitar aqueles irmãos que ele haviam levado a palavra de Deus, portanto, agora careciam de serem alimentados, nutridos com a palavra de Deus. Nós podemos dizer aqui, podemos assim dizer, uma obra discipuladora de Paulo, porque Jesus disse, não só para pregar o evangelho, mas também para fazer discípulos. Ou seja, você anuncia,
mas você também ensina a palavra de Deus. Aqui estamos vendo aqui a prática do discipulado. Paulo pregou o evangelho, mas agora ele estava preocupado com aqueles irmãos, queria visitá-los para, claro, ensiná-los a palavra de Deus, para firmá-los na fé, como ao longo das suas 13 cartas paulinas, nós veremos que é uma das maiores preocupações de Paulo, que não é apenas de pregar o evangelho, mas de ensinar a igreja de Cristo a permanecer no evangelho de Cristo. Porque não é apenas uma religião. O cristianismo é um estilo de vida que deve ser conduzida pela palavra de Deus. E isso sob a orientação da palavra de Deus. Você não pode simplesmente aceitar a Cristo e levar uma vida descomprometida com os ensinos da palavra de Deus. Jesus, inclusive, no capítulo 8, verso 31 de João, ele disse: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos. Esta era a preocupação de Paulo. Não era apenas que aqueles irmãos que o haviam ouvido e até aceitado o evangelho ficassem apenas nisso, mas que permanecessem no evangelho de Cristo. E por isso, Paulo queria e convidou a Barnabé para voltar a visitar aqueles irmãos. E é nesse momento que começa essa divergência entre Barnabé e Paulo. Enquanto Paulo estava com essa intenção, mas ele não queria levar todo mundo, porque nem todas as pessoas são chamadas para a obra que Deus tem colocado em nossos corações. Nós não podemos sair por nós mesmos, sair escolhendo com os nossos próprios olhos, quem quer que seja, para fazer a obra de Deus. Temos que ser direcionados pelo Espírito de Deus. E à primeira vista aqui no texto, parece-nos e podemos concluir que Paulo estava com essa direção. Daí ele ter discordado de Barnabé. E eles apresentou os motivos e os argumentos da discordância de Barnabé. Vamos ver aqui. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marco. Ou seja, Paulo chamou a Barnabé. Paulo não chamou Marcos, João Marcos. Chamou a Barnabé. Mas Barnabé achou que tinha que levar João Marcos consigo. Paulo não chamou João Marcos. Se Paulo estava dirigido, nós podemos ver que ao longo da vida de Paulo, principalmente aqui no Atos dos Apóstolos, que era um homem muito sintonizado com as coisas de Deus. Não é? E se ele sentisse da parte de Deus que era para levar Barnabé, eu tenho certeza que ele teria imediatamente concordado com Barnabé. Mas ele percebeu que João Marcos, ou simplesmente Marcos, não é? Que não é, claro, o evangelista, que escreveu o livro de Marcos, não estava devidamente preparado para essa tarefa. Porque nós temos que ter esse olhar maduro, esse olhar do Espírito de Deus. Às vezes nós vemos, mas temos que orar pedindo a Deus se de fato é essa direção que Deus quer chamar. Se de fato Deus quer realmente que nós chamemos aquela pessoa para nos ajudar na obra. E às vezes temos que ser firmes. E às vezes temos que contrariar vontades. E Paulo aqui contrariou a vontade de Barnabé. E às vezes temos que realmente ser firmes. Principalmente quem é ministro da igreja, quem é pastor da igreja, que às vezes alguém se apresenta querendo participar e você tem que ter muita firmeza de Deus para dizer não. Foi o que Paulo disse para Barnabé. Barnabé disse não para Barnabé. E observe que Barnabé inconformou-se com esse posicionamento firme de Paulo. E diz o texto aqui sagrado: mas Paulo parecia razoável que eu não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, olha aqui o argumento de Paulo, porque ele não queria que João Marco caminhasse com ele para essa outra tarefa missionária. Não foi simplesmente porque ele não gostava de João Marco, não. Não foi por preconceito ou discriminação, de jeito nenhum. Mas ele tinha um argumento, ele tinha os praticados, as atitudes, as ações e comportamentos anteriores de Marcos, que o estava incapacitando para aquela nova tarefa missionária. E nós, às vezes, temos que fazer isso, olhar o comportamento, as atitudes e ações anteriores das pessoas, porque isso também pode servir de balizamento para dizermos sim ou não. E muitas vezes nós não queremos olhar para essas atitudes e comportamentos, porque atitudes e comportamentos dizem muito de nós. Há um ditado que diz que as ações falam mais do que as palavras. Capítulo 5, verso 22 de Gálatas fala do fruto do Espírito, e entre elas é a paciência, a bondade, a mansidão. E Paulo disse aqui que ele tinha se apartado deles. Ou seja, como levar uma pessoa para uma obra que lá atrás já os tinha deixado novamente? Qual a segurança que Paulo tinha de que João não os abandonaria de novo? E nós podemos aqui dizer, e Paulo, que era um homem inspirado por Deus,
na obra de Deus, que sentiu de Deus que talvez, aliás, talvez não, que João Marcos faria isso de novo. E para não passar por decepção, e para não ter problemas, porque, meus amados irmãos, a pior coisa do mundo é quando você está fazendo a obra de Deus e que as pessoas, ao invés de lhe ajudar, atrapalham, criam problema. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você, porventura, está sentindo e se vendo que seu comportamento está atrapalhando a obra de Deus, se aparte por um momento para não atrapalhar a obra de Deus. Antes que Deus faça isso, porque aqui foi Deus usando Paulo para dizer, aparte João Marcos, ele não pode ir conosco que vai atrapalhar. Antes que o pastor diga, que o obreiro diga, faça uma autocrítica em si mesmo e tome essa decisão, fique no seu lugar, ore, clame, não se afaste de Jesus nem da igreja, não é isso. Porque Paulo não está dizendo para ele se afastar, apenas não queria naquela obra, naquela ação missionária. Para que ele precisava amadurecer. Então muitas vezes as pessoas precisam amadurecer em Cristo Jesus. E mais tarde isso aconteceu na vida de Paulo. Daqui a pouco eu vou ler um trecho das escrituras que prova isso. E o mesmo Paulo, que havia rejeitado o Marco, agora o convida novamente. Vamos ver depois como é que Deus trabalha. E a pessoa precisa deixar que Deus trabalhe na sua vida. Então Paulo diz assim, mas Paulo parecia razoável que ele não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, quer dizer, não foi na Panfilha, foi desde a Panfilha, dando a entender que desde certa cidade até aonde Paulo estava, ele se apartou da obra de Deus. Ele não quis caminhar junto, nem com Barnabé, nem com Paulo. E por que ia querer agora de estar junto na obra? Então Paulo foi muito firme, se tinha apartado dele e não os acompanhou naquela obra. Agora Barnabé, sabendo disso, queria insistir em trazer para a obra missionária, para aquela tarefa, uma pessoa que já tinha se afastado lá atrás. Não dá para insistir naquilo que claramente Deus está mostrando que não é para você fazer. E era isso que Deus estava mostrando para Barnabé. Não era para Marco ir. E ele realmente não se conformou com isso. Aí onde houve problema. Porque há pessoas que tomam uma posição sem a orientação de Deus, se firma naquela posição e não quer, vamos dizer assim, descer do pedestal. Não quer se humilhar. Foi o que aconteceu com Barnabé. Ele se indignou tanto, podemos assim dizer, que diz aqui a palavra de Deus, que tal contenda houve entre eles, e a contenda, obviamente, suscitada por Barnabé, que não aceitou aquele posicionamento do apóstolo Paulo, que estava respaldada em motivos justificáveis, que foi a atitude de Marcos ao se apartar da obra desde a Panfilha. Mas ele não quis saber, queria impor a sua vontade, mas não aceitar a vontade de Deus, que no apóstolo Paulo aqui estava revelada. Qual era a vontade de Deus? Que Marcos não os acompanhasse naquela viagem. E observe que se apartaram um do outro. Ou seja, Barnabé terminou se apartando um do outro. E às vezes, para caminhar e fazer a obra de Deus, é preciso realmente se apartar. Assim como aconteceu, capítulo 13, a partir do verso 8, 10 de Gênesis, conta-nos a história de dois homens que tiveram que se apartar um do outro. Muito embora se amassem. Abraão amava Ló, que era inclusive seu filho adotivo. Era seu sobrinho e seu filho adotivo. Mas começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, assim como Paulo, disse para Ló, olha, é melhor que nós nos afastemos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se a esquerda você escolher, irei para a direita. Mas não contendamos pelo caminho. Por quê? Porque irmãos somos. Então muitas vezes é preferível na igreja que realmente haja esse apartamento, esse afastamento, para que realmente possamos, em algum outro lugar, continuar fazendo a obra de Deus e caminhando para o céu, como de fato aconteceu. Abraão continuou fazendo a obra de Deus e, aliás, só depois que Abraão afastou Ló, que estava atrapalhando a obra, o plano de Deus na vida dele, foi que Deus chamou Abraão e fez grandes promessas, dando-nos a entender que Ló estava sendo um atrapalho ali na vida de Abraão, assim como Marcos estava sendo um atrapalho na obra missionária do apóstolo Paulo e na obra de Deus, porque a obra não era do apóstolo Paulo, a obra era de Deus. Então aqui fica claro de que muitas vezes nós temos que ter a firmeza, a autoridade e a coragem de tomar essa atitude que o apóstolo tomou em relação tanto a Barnabé como em relação a Marco.
em relação a Marcos, porque não o queria na obra, ele estava certo, em relação a Barnabé, que concordava com as atitudes incorretas daquele homem chamado Marcos. E diz a palavra do Senhor que eles se apartaram um do outro. Se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo Marco, navegou até Chipre. O texto aqui não mostra o que aconteceu depois com Barnabé e Marcos. Certamente continuaram fazendo a obra de Deus, né, do jeito que Deus havia preparado para eles. Só não podia mais caminhar junto com Paulo, porque iria, o texto aqui podemos concluir, atrapalhar a vida do apóstolo Paulo, a quem Deus levantou para ser o apóstolo dos gentios. Então, quando Deus percebe que alguém está querendo atrapalhar a obra que ele colocou nas nossas mãos, meu querido amigo, minha querida amiga, o próprio Deus toma uma providência para afastar essa pessoa, não para penalizá-la, muito pelo contrário, mas para ensiná-la a servi-lo, e que ele não deve ser, ou ela não deve ser, um motivo de tropeço, de contenda, de problemas na obra de Deus. E Deus afastou Ló de Abraão para ensinar a Ló uma grande lição. Foi o que aconteceu. Ló, observe, escolheu por si só para onde iria. Olhou com seus olhos para tomar as suas decisões e foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, e todo mundo sabe a história qual foi. E ele precisou, depois do socorro de Abraão, que teve que alugar um exército para libertá-lo daquela situação de escravidão ao qual ele sofreu por invasão de reis lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Tudo porque, na verdade, quem estava sendo o problema não era Abraão, mas era Ló. Mas mesmo assim, Ló era um homem de Deus. Assim como Barnabé e Marcos também eram homens de Deus, mas tinham que se separar. Então, muitas vezes nós, na nossa igreja hoje em dia, nós temos tido problema por não querermos aceitar esta solução que Deus está, essa orientação que Deus está nos dando. Isso muitas vezes não acontece só na igreja, mas também na nossa vida familiar. Quantas vezes filhos têm que se separar dos seus pais, já adultos? Por quê? Porque se ficarem vai trazer problemas para os seus pais e os seus pais problemas para os seus filhos. Porque os filhos, quando crescem, eles têm agora que tomar os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a vida de Davi em relação ao seu filho Absalão. Ele estava lá numa cidade, Deus teve que separar, porque ele tinha já causado problema, matou um dos seus irmãos, portanto não podia mais ficar ali, tá certo? Não só porque poderia morrer, podia ser objeto de vingança dos outros irmãos, não é? ou do próprio povo, já que ele não foi levado a julgamento por causa daquele assassinato, como poderia criar mais problema para Davi. E Davi mandou uma cidade adiante, mas deu tudo aquilo que ele precisava. Mas ele, inconformado, quis voltar. E Davi, sem orar, sem pedir direção a Deus, mas incentivado por alguém, trouxe o seu filho de volta a Absalão. Qual foi o resultado disso? Ele terminou dando um golpe de estado no próprio pai e, além de dar o golpe de estado no próprio pai, montou um exército para procurar o seu pai para matá-lo. Ou seja, era para que ele, esse filho Absalão, ficasse apartado de Davi, porque nada disso teria acontecido. Mas Davi, deixando-se levar pelo coração, assim como Barnabé deixou-se levar, criou uma contenda na casa de Deus, na obra de Deus, por causa de uma pessoa que Deus estava trabalhando na vida dele. E quem era essa pessoa? Marcos. E como é que você diz assim, pastor? Tanto é verdade que, mais tarde, para provar que Paulo não era nada pessoal contra Marcos, porque às vezes as pessoas pensam, quando o pastor toma uma medida, quando o ministro toma uma medida, porque é algo de pessoal. Não é. É que nós estamos, muitas vezes, e pela responsabilidade que nós temos como pastor e de dirigir bem a obra de Deus, temos que tomar medidas que muitas vezes deixam as pessoas satisfeitas. Mas temos que tomá-la. Afinal de contas, Deus nos chamou para dirigir. E temos que realmente efetivar essa direção, claro, na condução, na orientação do Espírito de Deus e também com as capacidades que Deus também nos deu para dirigir o rebanho do seu povo. Então, portanto, Deus afasta para trabalhar na vida daquela pessoa. E tanto é verdade que, para ir concluindo essa mensagem, nós vemos que o mesmo Paulo, que havia rejeitado a companhia de Marco, agora, numa outra situação, na carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, o versículo de número 11, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, veja como é que Deus trabalha. Paulo diz a seguinte expressão para Timóteo: só Lucas está comigo. Eu vou ler o versículo todo. Toma Marcos e traze-o contigo,
porque é muito útil para o ministério. Ou seja, agora este Marco, que lá no capítulo 15, verso 36 ao 39, deu muito trabalho para Paulo. E Paulo disse, olha, esse não dá. Agora Paulo está chamando ele, que é útil para o ministério. Porque durante esse período, acredito eu, Deus trabalhou na vida de Marcos, de tal forma que Paulo deve ter sabido, porque Paulo se informava e era informado de todas as coisas que aconteciam nas diversas igrejas. E era para saber mesmo. Muitas vezes as pessoas se incomodam porque o pastor quer saber de tudo que ocorre na igreja. Mas é a obrigação do pastor saber. E Paulo, inclusive, era informado não só pelo próprio Deus que tocava no seu coração para mostrar a situação espiritual da igreja, mas também pelos próprios irmãos, como aconteceu, por exemplo, em Corinto, em que ele foi informado da situação espiritual da igreja através da família de Cloé, ou de Cloé. E a partir dessas informações foi que ele mandou as cartas para doutrinar, ensinar, orientar aqueles irmãos que, embora tivessem os dons espirituais, mas estavam sem saber como utilizar. E Deus orientou Paulo a escrever a carta, que serviu não só para os coríntios, mas serviu para toda a cristandade em todos os séculos e na nossa época presente. Então vemos aqui que Deus trabalhou na vida de Marcos e agora o próprio Paulo chamou para que, porque reconhecia que agora sim, ele era útil para o ministério. Então que Deus possa trazer essa iluminação aos corações dos dirigentes, das congregações, dos ministros, da liderança da igreja, para que saibamos realmente o momento certo de nós trazermos para nós, quem quer cooperar na obra, mas termos a firmeza e a autoridade de Deus para afastar quando realmente aquela pessoa, se homem, se mulher, não está cooperando para o engrandecimento da obra de Deus. E por quê? Aí nós temos várias razões. Pela carnalidade, pela falta de experiência, há vários motivos pelos quais as pessoas podem agir assim. Pode até ser a falta de experiência, de maturidade, dar vazão às suas emoções e de repente causar atrapalho na obra de Deus. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque Deus vai cobrar de quem está à frente da obra e não tomar uma decisão firme. Alguém vai achar ruim, alguém vai reclamar. Como tenho certeza que está aqui, a Barnabé ficou indignado com Paulo, teve contenda. Mas Paulo tinha que tomar uma decisão e ele a tomou. Porque eu tenho certeza que se Paulo não tivesse tomado aquela decisão, Deus ia cobrar muito caro de Paulo. Porque João Marcos, naquele momento, estava atrapalhando a obra missionária do Senhor nosso Deus. E assim também podemos aplicar na nossa vida cotidiana. Às vezes nós temos que afastar também certos parentes. Às vezes temos que nos afastar de certos amigos. Porque estes amigos, essas amizades, essas influências estão atrapalhando a nossa vida espiritual. Nós temos que também ter essa maturidade, meu querido irmão, meu querido amigo, de haver nos afastado de determinadas amizades. Até porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então aquela amizade, ela pode atrapalhar a sua vida do ponto de vista social. E você tem que ter essa coragem de dizer não para aquelas pessoas. Não vai ficar com raiva. Como eu tenho certeza, Paulo não ficou com raiva, porque crente, salvo em Jesus, não fica com raiva, não traz mágoa de ninguém. Mas é preciso ser firme em tomar decisões. E tomar decisões sem mágoa e sem ódio, porque isso não faz parte da vida cristã, da vida do cristão quem Deus chamou para a sua obra. Mas é necessário fazer isso. Então isso pode ser perfeitamente aplicável na nossa vida cotidiana e não só na nossa esfera espiritual. No nosso trabalho, na nossa família, que é mais difícil fazer isso, mas às vezes é necessário, para que nós possamos realmente ter paz e ter tranquilidade e não haver uma tragédia maior entre os familiares. Não é? Então, portanto, voltando para a questão de Abraão, se Abraão não tivesse feito aquela separação dele e Ló, ele nunca teria paz na sua casa, na sua família, e atrapalharia os projetos de Deus na sua vida. Então, para você ter paz, às vezes você tem que se afastar, meu amigo, minha amiga, do irmão em Cristo, mesmo sendo irmão em Cristo, do seu amigo secular, né? E às vezes do seu parente, e até às vezes do seu próprio pai, da sua mãe, se este estiver atrapalhando, principalmente a sua comunhão para com Deus. Porque primeiramente Deus, segundo os nossos pais, segundo os nossos filhos, segundo os nossos parentes ou amigos. Então, portanto, Deus abençoe a todos vocês. Espero que permaneçam no canal, compartilhe essa mensagem, continue se inscrevendo no canal, não esqueça de dar o like e ative o sininho para que você possa sempre receber essas mensagens em primeira mão
e assim possa alimentar a sua alma. E que nós possamos aprender com esse texto, meu amigo, minha amiga, a aplicar a palavra de Deus e agir com firmeza como o apóstolo Paulo agiu. Não por raiva, mas por sabedoria da parte do Senhor nosso Deus. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.